Valendo! Começando mais um episódio do Be a Giant Podcast, episódio número 34. É isso, Natália Freitas? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não posso confirmar. Não posso confirmar. Porque, não sei, né? Depois a gente troca a ordem, troca a ordem. aí Entendi. lascou, entendeu? Então, e eu tô criando problema aqui. Não crie problemas no meu processo, Klaus. Não crie problema no seu processo. Muito bem, Natália Freitas. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu posso continuar falando. Boa tarde, boa noite. Episódio 30 irmãos. 30 Ok. Beleza? E aí? Bora! Bora. Tá pronto? A Copa do Mundo já começou, mas a gente não começou na Copa do Mundo ainda. Porque a gente tá gravando antes da Copa do Mundo começar. Vai, Brasil. Mas será que já foi hexa? Não dá, não deu tempo. Não deu tempo ainda. Então Acho tá que bom. não. Depende, você que sabe. Depende do número do episódio. Não deu, não. Então não tá vai bom. dar tempo. Ok. Bora lá, vamos falar de um assunto que é meio hype, mas eu não sei. Acho que meio que já passou a hype e já virou consolidado, não sei. IA. Depende. IA, eu gosto bastante do assunto. Gosto bastante. Acho que não passou a hype ainda. Ainda tem um hype rolando ainda. Tem, né? Tem uma galera muito eufórica, né? Tem. Eu queria começar falando sobre isso, assim. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre IA para tomada de decisão, Boa. que acho que é uma camada a mais, assim. Não é uma camada técnica, né? Ou é técnica, né? Depende do ponto de vista. Não, mas eu digo, saindo um pouquinho justamente desse primeiro tópico, que é essa hype, essa euforia do tipo, ai, quero usar IA pra tudo, ai, eu faço post com IA, ai, meu Deus, olha só, a IA escreve melhor que eu, ai, eu vou demitir todas as pessoas da minha equipe e vou trabalhar só com IA, porque tá o caos, né? Tá. E aí, como você tá olhando todo esse movimento? Outro dia eu vi uma apresentação do meu amigo e cliente Lucas Scudeler. E o Lucas fez uma análise que tem uns níveis de adoção de inteligência artificial. Primeiro é o oba-oba. Usa a IA como se fosse o Google. Perguntar o que você perguntar para o Google, agora você pergunta para a IA. Esse é o nível chupetinha, né? Tá na fralda ainda. E aí você vai aumentando a complexidade e o nível de coisas que você está fazendo. E você chega num nível, como tem um outro cliente meu que está usando, que está fazendo um negócio ninja, que é o Ricardo Mota, que teve um episódio que ele, inclusive, gravou sobre IA mais especificamente. O nosso primeiro episódio que a gente falou sobre IA, a gente já falou os 2 episódios sobre IA. A gente sempre comenta alguma coisa ou outra, mas 2 específicos, que foi o do Ricardo e o do Cris da DDM. Boa. Voltado especificamente sobre cobrança. O do Ricardo foi o episódio 6. A gente tinha Tipo, ano passado, e tipo, as coisas estavam no nível incipiente ainda. Exato. Se você olhar. E o Ricardo outro dia teve comigo, a gente estava num evento, ele falou, Klaus, o que a gente conversou naquele episódio já não vale mais. Já tá total. Velho. Eu lembro que ele falou assim, não sei se vai ser isso tudo. Não, ele tá velho. Ele fez uma transformação no negócio dele incrível, mudou um monte de coisa lá. E o legal dessa história é que ele entendeu que dava para chegar num nível de adoção onde ele criou uma equipe lá dentro, né? Tem agentes, equipe, tem o RH, tem um financeiro. Ele criou uma forma lá da própria inteligência agir e trabalhar, e ele hoje meio que virou um supervisor do que as IAs estão fazendo para garantir que está tudo funcionando. Ele não demitiu ninguém, mas ele ganhou uma agilidade, uma velocidade na tomada de decisão dele, nas coisas que ele está fazendo muito grande. Então, eu acho que para esse lado, então tem essa escada, né? Quem usa como o Google, aí tem o cara que começa a usar para fazer pequenas apresentações, o cara que começa a usar e fazer, aí o cara que vem pro Cloud Cowork, que já começa a ter um nível de adoção completa, ou mais avançada, aí o cara vai pro Cloud Code, já começa a codificar e criar coisa até chegar no nível mais complexo. São 7 níveis que o Lucas estabeleceu lá, que eu achei muito bom. E eu acho que a gente está indo para um lugar, e os empresários estão indo para um lugar onde eles podem, aos poucos, adotar cada vez mais a IA. Eu acho que todo mundo devia chegar pelo menos no nível entre 3 e 4 de adoção, que é justamente usar a IA como uma ferramenta para agilizar o próprio trabalho e a própria produtividade. Isso todo mundo tinha que ir. Né? Que é uma brincadeira, que eu digo que a IA é o novo Excel, é o novo PowerPoint. Então eu tô falando pro João, meu filho, eu falei, João, você não tem que aprender Excel e PowerPoint, você tem que aprender Cloud Cowork, Cloud Code. Você tem que aprender a mexer programar e fazer um site e um dashboard no Lovable.
Então, é nesse nível para o lugar que você tem que ir. Então, o João falou, pô, pai, mas, pô, eu tenho que aprender o básico ainda. Eu falei, mas aprende o básico já usando... Esse já é o novo básico. É o novo básico, entendeu? Então, mexer com IA nesse nível é importante. Você tem que ir para esse nível. Legal. E no seu processo, ou dentro da área que você sua expertise, né, de finanças, gestão de finanças, o que você tem visto que pode já ser absorvido no dia a dia do empresário para poder facilitar os fluxos, né? Ou talvez até do departamento financeiro, não sei. Tem uma coisa que... A primeira, que eu tô trabalhando muito, inclusive, para entregar isso para os meus clientes, e a gente está trabalhando nisso, eu, Alexandre, Vitória, e o Ricardo tá me ajudando nisso, inclusive, o Mota, que é... A gente quer acabar com o Excel. O pequeno e médio empresário tem uma dificuldade muito grande, né? Tem um vídeo aí que eu fiz em algum lugar no canal falando sobre os tipos de empresário, né? E tem um empresário que eu chamo do planilhofóbico. O planilhofóbico é aquele cara que, cara, você não pode falar de finanças, ele tem pavor de planilha. E a IA tem uma capacidade de você melhorar enormemente a interface e a relação que o cara tem com aquele negócio, Total. com aquele número. Então, Fica bonito, colorido. Fica bonito, colorido, o cara é visual, é fácil de entender. Então, eu acho que essa é uma ferramenta importante que eu quero disponibilizar para os meus clientes nos próximos, sei lá, 2 meses. Então, estou trabalhando forte para que isso aconteça. E eu acho que na hora que a gente fizer isso, tem muita coisa hoje que é complexa para o pequeno e médio empresário que não precisa mais ser. E qual é a primeira coisa que eu falo toda vez que eu encontro o primeiro cliente a primeira vez? Fluxo de caixa. Então, a primeira adoção que alguém devia ter do lado de gestão financeira para olhar o uso de inteligência artificial pega os extratos aí dos últimos 3 meses. Você não sabe nada. É óbvio que você tem que tomar cuidado com que informação você está subindo para IA, porque depois aquela informação, dependendo de como você for usar e tal, etc., não tem nada que alguém tenha acesso ali, alguma coisa específica, não tem risco nenhum. Sobe os últimos 3 extratos e pede dá um comando, um prompt lá para IA e fala assim: analisa o meu fluxo de caixa separando os gastos por categoria, as entradas por cliente, de tal maneira que eu consiga analisar qual foi o desempenho da minha empresa nos últimos 3 meses. E o mais legal, eu queria que você me ajudasse a projetar o fluxo de caixa para os próximos 3 meses. Me ajuda com isso, com base no que eu acabei de subir dos 3 meses anteriores. Cara, vai sair um negócio muito legal. Você vai aprender muito com isso. Então, eu acho que a primeira utilidade da IA para o pequeno e médio empresário é aumentar o nível de previsibilidade do próprio fluxo de caixa. Previsibilidade é uma palavra boa, hein? Previsibilidade do seu fluxo de caixa. Desde que você dê, de novo, né? A IA funciona se você der contexto. Sim. Então, por isso que eu tô falando. Pega os extratos dos últimos 3 meses, de todos os bancos, sobe lá, e se analisa. der mais dados para ela, Quanto mais dados, precisão exato, vai ter, se né? você subir 1 ano de extrato, ela vai fazer análise, vai entender o que é do ano passado, vai entender o que é desse ano, vai entender qual é o comportamento e vai fazer análise lá dentro. Então, eu acho que esse é um pouco do que precisa fazer. Então, eu tô querendo muito... no meu lado aqui, eu estou querendo encurtar esse caminho. Eu já estou querendo dar essa interface pronta para o cliente para que ele não tenha nem trabalho de fazer essa pergunta. Para que a pergunta dele seja mais fácil. Faça isso e que eu te retorno isso, né? Já dá entregar essa ferramenta pronta. Mas não precisa depender de mim. Se você quiser ter um pouquinho mais de trabalho, você consegue fazer isso lá dentro e jogar isso lá. É óbvio que o que você precisa de ajuda para analisar e a gente tem que tomar cuidado com um monte de coisa, né? Com a inteligência artificial. Eu vou pegar um negócio que não tem nada a ver... Vamos para a lista de cuidados. Eu vou pegar um negócio que não tem nada a ver com finanças para você entender. Tem um monte de gente que está subindo exame de sangue no cloud, no Claudinho, e pedindo: Claudinho, analisa o meu exame de sangue aqui agora para mim.
E aí o Cloud retorna lá com a análise, e às vezes até tem algumas análises que são mais detalhadas que um médico daria. Isso significa que você não precisa de médico para saber o que você precisa fazer? Pelo amor de Deus, não faça isso. Não é isso. Sim. E eu vou explicar pegando por mim. Uma vez eu tive que operar, eu operei a coluna, né, em 2013, depois de mais de 10 anos sofrendo com hernia de disco. E aí chegou um momento que eu não conseguia mais aguentar de dor e eu tive que operar a coluna. E aí, na hora que você vai operar a sua coluna, que vai mexer na sua medula, você não tem a menor dúvida que você quer que alguém seja um médico bom, né? O cara vai operar minha medula. Se ele errar, eu fico tetraplégico, sei lá, que pode dar de merda. Sim. Então eu falei, quem é o melhor aí? Tal de Paulo Niemeyer. Desculpa o palavrão, ao pica das galáxias na parada. Eu falei, então vou lá nele. E aí eu levei minha ressonância, já tinha mandado a minha ressonância magnética pra ele e tal, etc. Mandei. E aí eu entrei caminhando no consultório. E aí ele olhou pra mim e me examinou. Ele falou, Klaus, se eu tivesse analisado... por que o exame clínico ou médico é importante? Porque se eu tivesse analisado só a sua ressonância magnética, eu teria dito que a pessoa dessa ressonância magnética não estava andando, que ela estava urrando de dor na emergência do hospital. E você entrou andando no meu consultório, manquitolante, com dor, mas entrou andando. E toda análise que é feita e que a gente faz de um exame de sangue ou de uma ressonância magnética, ela é feita analisando com base num padrão. Mas cada indivíduo é um indivíduo. Nada na medicina foi feito para você que tem 2,8 metros de altura. Nada. Nenhum padrão, nada, nenhum exame, nenhum aparelho é feito para o seu tamanho e para o seu peso. Nenhum exame, nada é feito para o seu tamanho. Então, não adianta você querer analisar e eu querer analisar você só com base num resultado. Eu tenho que fazer um exame clínico e juntar coisas. E a mesma coisa vale para o fluxo de caixa. Sim. Então, você tem que analisar. Eu fui pro caso mais esdrúxulo de uma análise médica, mas para comparar. Então, assim, a mesma coisa vai ser analisada ali, mas vai te dar um resultado bom, vai te dar alguma luz, mas é importante você ter alguém ali que te ajude a fazer e te dar mais contexto, né? Especialista para olhar para aquilo. Então, que o empresário ele não vai ser especialista em tudo, né? Não vai. Ele tem que ter noção. E para isso existe o centro de treinamento gigantes, para ele poder entender o conceito das coisas, mas ele não é o CFO, ele não é o CMO, né? Ele pode ser uma dessas cadeiras, mas dificilmente ele vai ser todas. O que faz para mim a inteligência artificial é acelerar o processo. Sim. Né? Enquanto você precisava de 3 analistas, fazer 2 planilhas, subir um monte de coisa, agora você popou aquele negócio lá rápido na tua... Parou, jogou, deu contexto pro Cláudio. O Cláudio devolveu lá em 10 minutos, te devolve aquela análise. Aí você fala, opa, beleza. Deixa eu levar agora para alguém aqui que consiga me ajudar. E óbvio que com o tempo você vai ganhando maturidade para aquilo e você vai dizendo, opa, entendi o que tá rolando aqui, consigo entender o que tá acontecendo aqui. Então, é uma coisa que para mim faz sentido. Então, ele agiliza muita coisa. Então, eu acho que no contexto de... E outra, né? A previsibilidade também melhora. Porque a ferramenta de IA é capaz de criar cenários mais rápidos com base em input que você dá. O Excel você ia demorar mais. Então, você cria uma possibilidade de criar e gerar mais cenários para aquilo do que vai acontecer, do que pode acontecer, do que você acha que vai acontecer. Você fala, então, 70% dos casos vai acontecer alguma coisa próximo disso. Então, eu posso estar preparado para analisar aquilo. Eu acho que é para isso que a IA serve nesse caso. Né? A primeira aplicação para mim em gestão e finanças é análise e projeção de fluxo de caixa. Maravilhoso, show de bola. Você não acha que vai ter, do mesmo jeito que tem o planilhofóbico, não vai ter o IA-fóbico, não? Tem... E esse é o meu trabalho. É a hora que eu tenho que conseguir melhorar a interface dele para ele entender que ele vai fazer um negócio com 2 palitos e não vai ter dificuldade de fazer. E outra, né? Assim, a gente acaba estando numa bolha, porque trabalhamos muito com negócios digitais e tal, que tem uma adoção muito rápida de tecnologia, né? Até tava uma mega discussão outro dia lá nos grupos que a gente participa de Mastermind sobre isso.
alguns dizendo que a gente tá atrasado e outros dizendo... Então, assim, e a coisa tá tão acelerada e ainda tem essa sensação de que tá atrasado. Mas, enfim, trazendo para um empresário da vida normal, offline, né? Um prestador de serviço, alguém que... Não, um escritório e tudo mais... eu vejo que ainda tem uma questão do tipo, a pessoa não sabe ainda como as IAs podem auxiliar no processo dela. Talvez porque ela está muito no físico ainda e não está entregando tudo muito digital. Eu ainda vejo essa dificuldade. E parece que a pessoa ela quer contratar alguém, quer contratar um CTO, quer contratar Um programador. sei lá, um gerente de IA para poder ajudar ela no processo. O que você pensa sobre isso? Eu acho que tá errado. Na verdade, é o que eu disse. A galera não entendeu ainda que esse negócio é um novo Excel. Isso vai virar... Quando começou o telefone, virou isso aqui, que o pessoal não acreditava que o computador ia vir aqui para dentro. E hoje todo mundo mexe com esse treco. Sim. A inteligência artificial vai vir aqui para dentro com a mesma naturalidade que o computador veio para dentro do telefone. É uma questão de... Não, já tá, né? Não, mas vai vir mais. Vai ser mais, inclusive, entendeu? Vai ser mais forte. Vai ser uma onda que vai superar a parada toda. Vai ser muito... não sei, vai ser... Disruptivo. Vai mudar a forma como a gente se relaciona. Vai mudar a forma como a gente faz as coisas, a gente se relaciona. Porque é um negócio... Não tem porquê, cara. A ferramenta é muito mais rápida, muito mais eficiente, muito mais veloz, você ganha produtividade. E tem muita gente preocupada com o negócio de vou perder emprego e tal, etc. Não, os empregos vão mudar, a forma que as coisas são feitas vão mudar. E eu acho que vai ter adaptação, sempre teve, né? Eu vou dar 2 exemplos muito claros sobre isso, né? Antigamente tinha datilografista. Nossa. Né? Tinha datilografista. Hoje qualquer ser humano sabe mexer com um teclado QWERTY para poder imputar qualquer coisa no computador. É como se todos nós agora somos... Ninguém discute se você é nativo para aprender a datilografar. Você não aprende, você só faz. Exatamente. Né? Pro João, pra Malu, os meus filhos, é natural para eles. Eles nunca... Ninguém disse para eles que eles precisavam fazer curso de datilografia para aprender a digitar rápido. É tão natural, é bizarro. Pensa, esse negócio não tem 30 anos. Não tem. Não tem. Tinha uma escola de datilografia no caminho de um médico que eu ia na infância. E eu ficava olhando assim, tipo, encantada. As moças aprendendo. A datilografar, né? É um negócio bizarro. Então, entreguei a idade total, exatamente. Né? E vou pegar outra coisa, né? Antigamente, para a nova geração, talvez eles não sabem o que é isso, né? Tinha piloto de elevador, mais conhecido como assessorista. Sim. Porque tinha que abrir uma manivela, girava, né? Isso aqui. Cara, hoje entra no elevador. Hoje, às vezes, tem gente. Nem digita, né? Tem prédio que é tão automatizado, você passa na portaria, você só entra, o elevador já tá lá. Né? Então, assim, tô pegando 2 exemplos bem esdrúxulos e da realidade do que a gente vive, pra você entender que, pra mim, algumas coisas e a relação vai mudar nesse nível. Eu vi um artigo que a gente estava discutindo outro dia, inclusive, sobre IA, que é a forma que eu enxergo, né? A galera estava discutindo em Harvard que teve um cara, numa entrevista de emprego, que pediu 6 vezes mais o salário do que estava sendo pedido lá para fazer. E ele falou, mas como assim? Por que você está pedindo tão mais? Porque tá vendo essa equipe toda aí que você tem de 8 pessoas para fazer isso tudo? Eu não preciso de ninguém, eu faço tudo sozinho. Então, eu faço tudo que essas 8 pessoas fazem. E aí eles estão chamando esse indivíduo agora de HIC, High Individual Contributor, né? Um indivíduo de alta contribuição na tradução livre aqui. É o cara que faz o trabalho de uma equipe. É o cara que ele fala assim, eu estou substituindo uma equipe, eu faço trabalho de 8, então eu quero ganhar como se fosse 8. Então imagina uma cara de marketing que não precisa de um designer porque ele sabe mexer na IA para fazer o design. Ele não precisa de um copy ou de um redator porque ele consegue ajudar
a usar IA com redator. Ele não precisa de um editor de vídeo, porque ele vai botar toda a edição de vídeo lá. Ele não vai precisar de alguém que configure uma página, porque ele vai usar alguma ferramenta para configurar a página na internet e fazer tudo para ele. Ele não precisa de um social media, porque ele consegue fazer com que dispare isso tudo para ele. E ele não precisa de ninguém de criação, porque ele vai criar vídeos e fazendo tudo usando coisa lá. Então, de fato, o cara tem mérito de pedir para ganhar por 8, claro. né? Então, eu acho que é isso que vai acontecer. Isso significa que os outros 7 vão perder o emprego? Não, eles vão ter que se adaptar e tem outras coisas que vão acontecer, né? No passar do tempo, a relação vai mudar, né? Se a gente tiver daqui a pouco o carro autônomo, não tem mais motorista de Uber, né? Sim. Não tem mais motorista de táxi. Então, o trabalho vai se adaptar, né? As coisas vão se adaptar. E tarefas repetitivas e que podem ser agilizadas ou melhoradas por uma IA vão ser feitas por uma IA. Mas o papel de liderar esse movimento, no caso dos empresários, é do próprio empresário, né? É do próprio empresário. É do fundador. Ele, assim, esse que eu acho que você falou um ponto importante, o empresário tem que entender que a IA não é para a equipe dele, é para ele. Ele tem que aprender. Por isso que o Ricardo Mota, que é o exemplo, e o Lucas Scudeler, que foram os 2 exemplos que eu dei, são completamente obcecados e tarados porque vai mexendo em IA. E eu tô virando que eu tô aqui, cara, tentando aprender o mais rápido possível, porque sou eu que preciso ganhar e melhorar o meu trabalho. E aí eu vou poder melhorar o trabalho e a gestão e a forma como a minha equipe opera, né? Acho que dá para fazer muito mais do que a gente faz sem aumentar a equipe, que é o que eu tô querendo agora, né? Tô querendo aumentar a produtividade do nosso time, sem precisar botar ninguém. Eu quero mandar embora? Não quero mandar ninguém embora, mas eu quero fazer com que faça mais rápido, que a gente seja capaz de fazer melhor, com mais velocidade, fazendo o que a gente está fazendo, podendo botar, em vez de atender 100 clientes, atender 300 com a mesma qualidade, ganhando em tarefas mais simples para fazer. E eu acho que o lado finanças tem alguns lados de contribuição clara para fazer isso, né? E para além voltando a isso então, né? Para além do fluxo de caixa, o que mais que dá para que você já está aplicando ou vendo aí aplicabilidade nas finanças com IA? Análise de precificação, eu acho que é uma coisa que você pode fazer, porque se você der contexto suficiente para IA e entender e passar conceito de custos, a margem e tal, etc., você vai conseguir entender se o preço está errado ou não. Porque imagina que você consegue fazer com que a ferramenta pesquise preço de mercado sobre serviços similares e paralelos ao que você faz, ao que você entrega. Ele consegue analisar se os custos de fornecedores e outras entregas estão parecidos, vai entender o que tem de errado na composição de preço que você está fazendo. Então, assim, a IA tem uma capacidade boa de analisar mais rápido e entender classificação e precificação e margem, né, de produtos e serviços. Então, acho que essa é uma outra aplicação fácil. E bem prática, bem né? Prática, bem prática. Cara, você vai lá, por exemplo, vou dar 2 exemplos muito fáceis, né? Eu sou um salão de beleza na zona sul do Rio de Janeiro, Leblon e Ipanema. Queria que você pesquisasse e tal, descobrisse tal, tem um salão que é assim, que funciona assim, com tantas cadeiras e tal, etc. Você dá contexto para ele. Eu falei assim, cara, eu queria saber, eu tô cobrando tanto por um corte de cabelo e tanto por barba, tanto por unha, pé, mão, escova, sei lá o que você vai botar. Quer dizer, eu queria que você analisasse no contexto que eu acabei de dizer, que eu sou um salão de beleza, que é na zona sul do Rio de Janeiro, Leblon e Ipanema e tal, etc., se a precificação e a margem que eu tô dando vis-a-vis do que eu tô fazendo faz sentido ou não. E aí você pode subir, esse aqui é o meu resultado financeiro dos últimos meses, para você ter aí, analisar, e o que eu vendi. Então, se você der contexto para a ferramenta, ela vai voltar com alguma coisa e vai te dar algum insight ali. Cabe você depois analisar para saber se o insight faz sentido ou não, entendeu? Ele provavelmente vai perguntar algumas coisas, se você tiver paciência de ir conversando e trocando ideia com a IA para montar e fazer essa análise bem, ele vai perguntar qual é o perfil do seu cliente, qual é o seu cliente ideal, né, e tal. Aí ele vai conversar e vai voltar. Então, eu acho que esse é uma outra análise. Precisa fazer isso direto? Não. Precisa ter uma ferramenta para isso? Não, mas se você fizer isso sei lá, uma vez a cada 6 meses, porra, uma baita análise, uma forma simples de
de extrair informação que E a de IA você pode estar te dar. atualizado também com o mercado, com o seu Exato, próprio você mercado, pode né? Que às fazer- vezes a gente fica tão dentro que a gente não vê o que está acontecendo fora, né? Exatamente. Aí você Legal. consegue pesquisar e coisa. E a IA tem uma profundidade de pesquisa e de coisa que você consegue buscar lá que pode ajudar pra caramba, né? Então acho bem legal. E uma coisa que a gente tá falando aqui, eventualmente algumas coisas mais técnicas, e você pode, se você não souber o conceito, você pode simplesmente perguntar, né? Eu acho que é Pode. só para desmistificar e o que seria uma margem de contribuição ideal para esse tipo de produto? Ela vai te dizer. Vai te dizer. E na verdade, tem uma. Assim, eu quero contar um caso de como é que eu comecei a trabalhar com o Cloud. Foi legal isso. Cloud, o que eu não sei, que eu não sei. Como é que eu aprendo a mexer nesse treco? Eu perguntei o que eu não sei, o que eu sei que eu não sei. Assim, eu preciso aprender a mexer nisso aqui. Aí, o próprio Cloud foi me conduzindo Sim. sobre como era a melhor maneira de eu começar a trabalhar com ele ali. E eu tô no próximo passo agora, nessa conversa com o Cláudio, e dizer, Cláudio, está na hora de codificar, você já está pronto para começar a fazer code agora. Eu falei, já estou indo para o próximo nível agora. Então já, porque agora apresentação, troca, montagem de roteiro de podcast, montagem de coisa, cara, já sai por tudo pronto lá, é muito fácil, assim. Hoje, para mim, já é fácil. Sim. E tem que ter um pouco de visão crítica, né? Que é aquilo também de você não aceitar tudo de bate-pronto da primeira vez que a IA te entrega. Ah, não. Eu contesto a IA várias vezes, né? Eu também. E ela falou... Outro dia foi muito engraçado. Parêntese, né? Ele falou assim, eu não consigo ler esse arquivo do seu Google Drive. Eu falei, como não, se você tá com acesso no meu Google Drive? Ah, é mesmo? Eu tô com acesso no seu Google Drive. É isso. Outro dia eu falei assim... mano, ontem mesmo eu tava querendo tava fazendo a apresentação pra pegar os dados pra fazer. Eu falei, cara, faz um slide me apresentando, pega os dados do meu LinkedIn. Aí deu o prompt, ó, lembra aqui, tá aqui o LinkedIn. Ah, não tô tendo acesso. Eu falei, por que não? Ah, não, preciso de acesso. Eu falei, já te dei. Ele falou, não, é verdade, tá aqui. Abriu também, é a mesma coisa. Então tem umas coisas que, tipo, meio dá esporro na IA, né? Não, é que é uma máquina, né? E, exato. tipo, não é uma parada infalível. Exato. Então, mas hoje, cara, a apresentação... eu criei um template, bicho, ela já tá criando no template, eu não preciso mais... eu não preciso de mais... Coitados dos designers. Eu não preciso mais de designer, porque agora que eu... Sim. Óbvio, para não dizer que eu preciso de designer, o primeiro layout, o primeiro template com a ideia e a criação da ideia da identidade visual veio de uma criatividade de uma pessoa que estudou sobre aquilo. Sim. Agora eu replico o modelo, né? Eu não preciso de um designer para ficar me ajudando a replicar o modelo, eu só replico o modelo. E é muito bom, tem ficado legal, assim. Sim, eu tenho curtido do jeito que tem ficado, então tem ficado bom. Show de bola. Muito bem, o que mais? Fluxo de caixa, precificação e o que mais dá para fazer? A gente falou num episódio agora há pouco sobre inadimplência, a gente falou muito sobre crédito e tal, etc. Imagina que uma outra aplicação legal é que se você der o contexto para IA e disser, tô botando um cliente novo. Lembra que eu falei, joga pro Serasa, entende, né? Que eu acabei de falar, se você não viu, é um episódio anterior aqui. Que eu falei sobre isso. Vou colocar aqui em cima a referência do episódio que a gente falou. Aí, você vai colocar lá, imagina que você não precisa fazer nada disso. Você pergunta pra IA, esse cara vai ficar inadimplente ou não? Qual é a chance desse cara ficar inadimplente ou não, comigo ou não na hora que eu estiver vendendo pra ele? Se você montar um dashboard, um sistemeco lá, a IA vai te devolver. Esse cara não vende pra ele. Tem que imputar primeiro os critérios, claro, você tem que dar contexto de novo. Sem contexto não adianta nada. Você precisa fornecer dados pra IA. Mas se você começar a fornecer dados pra IA, você consegue montar uma ferramentazinha razoável, preditiva, de potencial risco de inadimplência daquele cliente. Então, lembra que a gente falou lá no episódio dizendo assim, não, você tem que consultar, falar, fazer não sei o que, pronto. Aqui, o IA tem uma aplicação clara de fazer isso rápido para você. Tem gente que vai fazer isso melhor para você? Tem. Por quê? Porque o cara provavelmente vai ter mais dados, né? Sim. Então, uma agência de cobrança, por exemplo, o cara tem uma base de dados monstruosa e que ele consegue cruzar muito mais informação e mais dados e dar muito mais contexto para IA para saber o potencial que aquele cara tem de ficar inadimplente ou não. Mas nessa, você consegue minimamente
prever. Ou pelo menos analisar qual que é o teu perfil de cliente que acaba ficando inadimplente e qual que não fica, né? Isso. Outra coisa que eu acho que dá para usar nesse contexto de inadimplência é entender que resolvi vender, aquele cara tem potencial e tem característica de ficar inadimplente. Vamos usar uma régua de contato com ele preditiva, antecipando o potencial problema? Então, ó, esse cara aqui tem cara de vai ficar inadimplente, esse cara aqui é tranquilo. O que você faz? Esse cara aqui 5 dias antes do vencimento, ó, vai vencer. 2 dias antes, ó, é amanhã, é hoje. Esqueceu não, esquece não. Toma a linha digitada aqui, olha o Pix, ó, não sei o que. Sim. Né? Vai empurrando a criatura. Exatamente. Diferente de um cara que tem score de crédito alto ou é bom pagador que não tem problema com isso, entendeu? Então eu falei, pô, esse cara aqui eu posso tomar medidas diferentes porque o cara é bom pagador, não vai ter problema com isso, entendeu? Show de bola. Isso é muito bom, né? Porque você acaba gerando bastante confiabilidade com seus próprios dados, né? Isso já dá bem mais segurança para tomada de decisão financeira. Exato. Não, é isso. E aí que eu acho que entra a quarta aplicação, né? Você começa a montar, tudo que eu falei, você começa a montar meio que um cockpit, né? Total. Então, eu acho que a aplicação para o financeiro, se você consegue montar painéis de análise financeira melhor, né? Essa é uma outra aplicação importante para mim. De novo, vou voltar para o planilhofóbico, né? O cara que tinha que ter muita planilha para fazer isso, ele consegue juntar informação e criar cockpits razoáveis de análise da informação. Então, aquele negócio complexo que o contador manda um balanço, um DRE e tal, etc. Você consegue criar coisas mais amigáveis que você consiga analisar melhor o resultado da sua empresa, criar indicadores melhores para você analisar. Então, acho que você cria um painel mais fácil e consegue gerar alertas mais rápido de quando um problema pode ou está em vias de acontecer. Ele te antecipa, começa a te antecipar mais coisas. Eu acho que essa capacidade preditiva que a IA tem e de gerar alerta rápido é importante, entendeu? Pô, muito massa. Eu acho que esse painel, esse cockpit é uma outra coisa importante. Legal. E aí, você consegue, tipo, tem um prompt que você usa para poder gerar essas coisas já? Não, estamos criando. Porque, assim, dá para fazer de maneira simples. Eu já subi. O que eu fiz, né? De maneira simples. Se você tem aí, você faz isso, né? Eu tenho uma planilha que eu costumo usar. Sobe a planilha. Dá a planilha para IA e falar, cara, esse aqui eu costumo fazer. É assim que eu costumo olhar. É assim que eu tenho o hábito de olhar os meus resultados. Você consegue criar alguma coisa que seja simples, mas é mais fácil criar um painel com base nessa planilha para poder analisar? Claro. Ele vai cuspir. Vai cuspir e vai fazer. Assim, eu criei um dashboard, eu falei assim, a primeira vez que eu subi a minha planilha padrão lá, que a gente usa com todos os clientes, eu subi, quando voltou, eu falei, caraca, ele subiu e fez isso em 5 minutos. Um negócio que já era ninja, para eu poder fazer simulação, entender a projeção, entender qual era o nível de risco que eu tinha, se aumentasse ou diminuísse cada variável do meu negócio. Pô, foi um negócio bizarro. Eu falei, caraca, dá para fazer muita coisa aqui. Então, acho que a primeira coisa, se você não tiver, sobe uma planilha. Só por curiosidade, sobe uma planilha lá e vê o que ele vai entregar, ele vai voltar. Aí você vai ser, caraca, você vai tomar um susto e vai dizer, realmente tem muita coisa para fazer aqui. Então, ele vai começar a fazer... E aí você vai começar a ficar curioso do que mais você pode fazer isso. Porque vai ser tão rápido o retorno que você vai se assustar e vai dizer, pô, dá para fazer isso aqui mais vezes. Né? O que eu estou tentando fazer é encurtar esse caminho, te entregar para os meus clientes, entregar isso pronto, né? Pronto, para legal. fazer isso mais Show de rápido. bola. Com uma análise de quem já tem 30 anos nas costas de fazendo isso. Né? Acho que isso também é uma baita coisa a se falar, né? Quando a gente... Por exemplo, eu não sou, obviamente, não tenho seus 30 anos de gestão financeira e tudo mais. Então, conheço conceitos. Eu vou conseguir me virar para poder olhar algumas coisas do meu negócio? Vou. Vai. Mas a minha IA é uma IA genérica que não é alimentada pelo seu repertório. Eu acho que também tem uma coisa bem interessante da gente marcar aqui nesse episódio, é que as pessoas que estão colocando o repertório na IA fazem muita diferença com o que a IA vai te entregar no final, É o né? exame do médico. Exatamente. É o exame do médico. Mas, por exemplo, se você começar a criar as suas ferramentas de IA da True Giants e isso estiver disponível para os seus clientes,
Com certeza, não é nem só sobre a facilidade, mas é sobre o nível de acuracidade, de sim. assertividade que vai ter do que uma IA genérica, É. né? Mas, óbvio, dá pra começar com a IA genérica, Dá. óbvio. Não, tá com dificuldade aí e tal, etc. Assim, mas a gente tá tentando fazer um negócio que a gente cria uma ferramenta que seja de adoção simples, fácil e não vai ser cara. O É. negócio devia ser simples, né? Pra mim, a inteligência não tá na IA. De novo, a IA é o Excel, né? Sim. Então, aí tá na analisar e quais são as medidas que eu vou tomar dali pra frente, né? E conseguir tomar decisão, Tomar a né? decisão. Que O aí problema vem não tá... o fator humano, né? Isso, O medo, assim, se você tá com medo de perder o emprego para IA, não devia, né? Porque assim, de novo, tá na tomada de decisão a IA, se você começar a terceirizar a tomada de decisão para IA, aí temos um problema, né? Uhum. Não devia fazer isso, mas é aí que tá o negócio. Você vai continuar tomando decisão. Eu, por exemplo, não tô com medo da IA. Vai acabar com o Não. contador, vai acabar com a finança, vai acabar com o cara de conciliação. Não, tem um monte de atividade que vai ser mais simples e mais rápido, com mais velocidade. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Então eu tô adorando essa parada, não tô ficando chateado, não. Pelo contrário, vai facilitar o meu trabalho. Eu tô doido pra virar um HIC mais forte. Eu também. Porra, pra caramba. Tô nessa vibe. Não, eu tenho capacidade muito de contribuir sem precisar dizer que eu tenho um time de 80 pessoas atrás de mim fazendo o que precisa. Não precisa. Sim. Show de bola. Última pergunta. Vamos lá. Hoje a gente... Tinha mais dois capítulos. Então vai, continua, prossiga. Não, eu vou falar sobre dois mais pontos de adoção sobre IA rápido aqui, pra gente não estender, mas um deles é sobre fraude e potencial anomalia, né? A IA hoje já consegue analisar com grande precisão... Tipo, pessoas roubando seu negócio? Potencial Uau. de fraude. Então, a IA está sendo muito usada e está sendo... De novo, né? Você tem que dar contexto para ela e analisar, né? Eu vou repetir isso 300 vezes nesse episódio, mas as empresas de auditoria estão treinando IAs para analisar relatórios e analisar dados que antes eram estatísticos, né? Porque quando você pega uma auditoria, imagine fazer uma auditoria de uma empresa enorme, que tem milhões, bilhões de faturamento. Você faz uma análise estatística, você começa a pegar um mês, pega pagamento, você começa a analisar estatisticamente, né? Vou pegar 10 pagamentos disso, 15 pagamentos disso. Agora você joga na IA, ela analisa tudo, 100%. Rápido, com uma velocidade bizarra. Então, cara, eu tenho certeza que as empresas de auditoria vão pegar fraude pra caceta, numa velocidade que nunca se pegou. E às vezes nem só fraude, erro humano também, né? Não, fraude, erro humano, roubo, tudo que você possa imaginar. Então, eu acho que isso, pro pequeno e médio empresário, é um pouco mais difícil de conceber isso. Mas para algumas outras empresas, assim, dá para adotar. Não precisa botar isso na sua rotina, mas se você tem uma desconfiança, vale a pena você levantar os documentos e ver, tá lá. Entendeu? Não dá? Já dá para analisar lá, saber e tal. Pagamentos esquisitos, coisas esquisitas, quem é esse fornecedor, deixa eu pesquisar isso aqui. Já dá para pesquisar muita coisa. E eu acho que no final, o último ponto, né, que resume todos esses que eu estou falando, a IA tem um grande ganho financeiro, que é eficiência. Eu acho que a adoção de IA ganha tempo e dinheiro do empresário e todos os aspectos onde você puder botar uma IA para ganhar eficiência. Não estou dizendo... Tem gente que está dizendo, eu tinha uma equipe de 80, mandei todo mundo embora. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando imagina que se você continuasse com as 80 pessoas e tivesse IA, em vez de você estar faturando 1 milhão, você estaria faturando 10 milhões agora. Sim. Então, eu acho que talvez você tenha que trocar pessoas ou talvez mudar pessoas de função. Você não precisa ter o que você tinha de 10 pessoas no financeiro, agora você vai ter 2 pessoas no financeiro. Essas 8 vão trabalhar no comercial fazendo outra coisa. Pode ser, sim, isso pode. Mas eu acho que não é sobre diminuir a quantidade de pessoas, é sobre ganhar eficiência para alavancar o seu negócio, para ter capacidade de você fazer mais com menos. Então, gasta a mesma coisa e fatura 10 vezes mais. Eu acho que isso a IA tem capacidade de fazer. Então, de tudo que eu falei, né? Essa já é suficiente. Mas é porque todos eles se repetem, né? Assim, o padrão faz isso para ganhar eficiência, ganhar escala, ganhar velocidade, ganhar... Eu tô falando no final... A IA, para mim, tem muito de ganho de eficiência e ganho de escala. Muito bem. Muito bom.
Eu ia te fazer uma pergunta, mas é totalmente técnica, mas eu vou fazer. Você ia fazer, mas vai fazer? Não entendi. Né? Claudinho. O Claudinho, que é da Anthropic. Mas, Isso. assim, quem né, chegou no mercado e tal, botando pra quebrar, foi a OpenAI lá com o ChatGPT. Isso. E tem outras trocentas, que eu não sei nem quais são o nome de todas, porque cada dia nasce uma diferente. Sim. Você tá muito envolvido, tem sócios que estão trabalhando forte com o IA e tudo mais. Você é a favor de você, tipo, fidelizar numa IA, adotar uma LLM, né? Sim. Tipo, padrão para sua empresa? Ou, tipo, ter todas e consultar todas e, tipo, cada pessoa usa uma? Como organiza isso dentro da empresa? Legal. Eu acho que a gente não tem maturidade ainda de tempo de IA para ter e dizer que a gente vai adotar uma só. Eu estava conversando outro dia, e aliás eu quero aprender, e inclusive marquei já, só para vocês entenderem o nível que esse negócio está. E eu fiquei muito curioso. Eu estava no Jogo do Brasil e tive a oportunidade de fazer um papo com um cara do Google, falando sobre o Gemini. E ele me chamou tanta atenção do Gemini, ele falou, Klaus, eu quero que você vá lá no Google com a gente para conhecer tudo que a gente pode fazer com o Gemini. E de 2 ou 3 coisas que ele me falou, eu falei, caraca, ele falou, isso aqui o Claude não faz. Eu falei, porra, eu achei sinistro. E eu falei assim, não, vou. Então, cara, eu vou lá no Google, sei lá, depois da Copa do Mundo a gente combinou, que eu vou lá no Google entender o que o Gemini faz. Eu vou passar 2 dias lá no... Aliás, você vai junto, né? Eu não te falei, tô te falando agora. Obrigada pelo convite. Então, nós vamos lá, porque, cara, nós vamos lá pra dentro do Google. Então, não, claro, eu tô dentro. O Lucas me convidou, o pessoal do Coisa lá, a Isa me convidou. Eu falei, cara, eu vou lá pra entender o que o Gemini é capaz de fazer. Então, eu acho que o Gemini agora, tô fazendo propaganda no... Não, eu acho que o Gemini... Você acha que o Google faz alguma coisa ruim, de qualquer jeito? Então, é isso, entendeu? Então, assim, não tem porquê. Eu tenho usado muito... O Claudinho, porque eu entendi que ele criou um negócio que o ChatGPT não tinha, que é o co-work, que é a capacidade de você não ficar precisando repetir várias vezes. E o code ficou uma única coisa. Mas o ChatGPT agora lançou uma ferramenta nova que tem um negócio embutido de vídeo... Não, a parada de design do ChatGPT tá ridícula. Eu tinha parado de pagar, paguei de novo só por causa disso. É isso. Então, assim, as ferramentas elas estão evoluindo num nível... E numa velocidade que a gente não pode se dar ao luxo de escolher uma só. Então, assim. Mas assim, eu vou te falar. Hoje eu tô no Claudinho. Também não dá pra você ficar muito maluco. Se você tá aprendendo, tipo, tentar aprofundar em uma ferramenta. Senão você não aprende nunca, né? Sim. Tanto é que eu tô usando muito o Claudinho, o Claude lá por conta disso. Mas eu fico antenado. Né? Eu fico antenado. Mas sem sofrer de ansiedade. Não, sem sofrer. E também, uma coisa que eu decidi, essa foi muito engraçada, que eu tava assinando tudo anual. Assina anual, porque caraca, isso é muito sinistro. Aí eu falei, cara, eu vou parar de assinar tudo anual, mesmo que eu pague mais caro. Porque dá 2, 3 meses pode ser que eu tenha que mudar. Porque esse negócio vai mudar. Então eu parei de assinar o negócio anual. Só meu lado financeiro de economia, querendo economizar para ficar com a ferramenta mais barata, porque eu estava pagando o anual, garantindo o anual com desconto, eu parei. Porque eu entendi que eu estava gastando dinheiro, porque eu paguei o ChatGPT anual e parei de usar o GPT. Aí eu só estou usando o Cloud. Aí agora eu voltei por causa da ferramenta de design. Mas mesmo assim, eu acho que não vale. Vale a pena você ficar ali... jogando. E quem sabe agora eu não vá fazer muito mais coisa com o Gemini. Então é isso. Eu acho que daqui a pouco vai surgir o Sbrubbles. Sbrubbles é a nova ferramenta sinistra e vamos ter que todo mundo usar os Sbrubbles. Né? O Anthropic, por exemplo, teve um problema, né? Teve um vazamento de dado sinistro lá e tal. Então, assim, não dá pra ter que jogar em todos. Nesse ponto, não dá pra gente tentar adivinhar o futuro, né? Não. Porque tá muito fora do nosso controle total. Ainda. Mas lembra, agora, caraca, vou voltar num negócio que eu vou entregar a idade. Existiam pelo menos 3 ou 4 aplicações que faziam de ferramentas de planilha.
Quem é mais velho usou Lotus 123? Eu não conheço esse aí, não. Mentira, Não mentirosa! Meu Deus, Eu sou, assim, cara pra de pau. começar, eu sou de humanas, então eu não tive essas paradas na faculdade. Cara, Lotus 123 era o concorrente do Excel. Ele Não morreu. conheço. Nunca nem ouvi falar. Ele morreu, Lotus 123. Então, tinham outras duas lá. Então, morreu, porque o Excel, Sim. aos poucos, foi. Mas quando lançou, todo mundo queria... Não, tô usando o Lotus 123. Vamos pegar uma coisa mais prática. Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer e o Safari. Né? Provavelmente, eu esqueci de algum. Quando você olha para isso, todo mundo usava ao mesmo Sim. tempo, junto e tal, etc. Ferramenta de busca. Era AOL, Bing, o próprio Google. Hoje, alguém, assim, eu vou fazer a pesquisa, vamos lá, deixa eu dar uma googada, virou verbo. Sim. Né? Então, é isso, vai chegar, as coisas vão... Elas afunilar. Nascem, crescem, afunilam, e aí alguma coisa a gente vai adotar ali para frente. Massa né? demais. Exatamente. Como diria... como é o nome daquele cara, rapaz? Esqueci. Do filme. O Não sei. Exterminador do Futuro. Não sei o nome. Bruno, não sei se... O Arnold Schwarzenegger, mas não é o Arnold Schwarzenegger que eu tô falando. É o nome do personagem. Não é nem o personagem. É que eu tô querendo lembrar o nome da inteligência que tomou conta... Skynet, lembrei. Skynet foi isso, Bruno. A Skynet já tomou conta. Então é uma questão de tempo. A Skynet já tomou conta e a gente só tem que esperar pra ver o que vai acontecer. Então, a gente não sabe. Nesse a gente não morre, né? Aí a gente não sei. A gente pode viver os Jetsons, né? Eu gosto mais da versão dos Jetsons do desenho. Também gosto. Né? Cara, mas os Jetsons já ficou velho. Já. Só falta literalmente o carro que voa. O nível do carro voador. Porque carro voador a gente já tem. A gente só não chegou no nível. A Embraer, não é lá fora não. A Embraer tem, tá? A Embraer tem um carro voador. A Embraer, aqui do lado, São José dos Campos. Então, a gente não tá longe dele. Mas a gente ainda não chegou no nível de... Quem viver, verá. Exatamente. É isso? É isso. Fui!